ministração é avançando em honra. Amém? Uma igreja que avança em honra é uma igreja próspera, é uma igreja que alcança o favor de Deus. Queridos, eu não honro pelo que eu posso receber. Preste atenção, honra, e eu quero que você se conecte, porque hoje você vai abrir a sua Bíblia. Amém? Nós temos crentes maduros e crentes maduros leem a palavra de Deus. E hoje a gente vai ler um bocadinho, amém? Mas você vai sair daqui cheio, gordinho da palavra, para poder chegar lá fora, botar para fora, amém? Queridos, honra significa valorizar, distinguir, ter uma devida consideração acima da média com as pessoas. Eu não posso ser uma pessoa medíocre. E sobre honra, a Bíblia nos fala muito bem. Você acredita na palavra de Deus? Tudo que eu vou trazer para você hoje está aqui embasado na palavra de Deus. Amém? Pega a tua palavra, pega a Bíblia, pega teu celular e diz assim: eu acredito na indiscutível, na infalível, na imutável palavra de Deus. Aleluia, nós acreditamos nesta palavra. Eu não honro as pessoas para que eu possa receber algo no natural. Honrar para receber algo não é honra, é bajulação. Porque quando a gente entende que a honra ela é um princípio espiritual, eu não posso querer ativar um princípio espiritual bem certo que também recebemos no material, mas apenas pelo material. Não honramos pelo material, nós honramos porque é um princípio. Amém? Se vem uma consequência material, é resultado de uma obediência ao princípio. Então, nós não honramos, nós não bajulamos pessoas, nós não fazemos network gospel. Amém? A gente não precisa estar correndo atrás, irmãos, de reconhecimento, de pessoas importantes, de pessoas famosas. Está saindo atrás, não, Deus não trabalha assim. Deus, Ele nos dá conexões divinas, pontes que vão te levar de um lugar para outro, para cumprimento do teu propósito. Pessoas vão chegar até você sem você precisar correr atrás, sem você fazer uma ligação. Você sabia que Deus sabe o seu nome? E Ele faz o seu nome ser lembrado na hora certa. Então você não precisa estar correndo atrás de ninguém. Humilha-te debaixo da boa mão do Senhor, porque em tempo oportuno é Ele que te exalta. O Senhor gosta de pegar aquele que está ali, de trás das malhadas, e colocar um povo diante dele. Quem está comigo? Eu estou aqui, né, irmãos? Aleluia. Hoje eu falando para o discipulado, eu disse: meus queridos, um dia eu estava aí, hoje eu estou aqui. Porque quando você entra no propósito do Senhor, Ele mesmo vai te levando para lugares específicos. Amém? Então não existe isso de network gospel, irmão. Não fica bajulando pessoas. Não é assim que o reino de Deus funciona. Existe uma lei, né, física, né? As pessoas, lei física, lei da gravidade. Tudo que você solta vai cair. Tudo que você tenta jogar de baixo para cima, vai cair do mesmo jeito. Então, queridos, você não precisa se jogar para cima, porque tenha certeza que a queda vai ser grande. Amém? Não existe na Bíblia ninguém que se auto-ungiu. Não existe na Bíblia ninguém que se auto-enviou. Você precisa de pessoas para te enviar. Você precisa do Espírito Santo para te guiar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sempre haverá um favor na honra. Diga comigo, sempre haverá um favor na honra. Sempre haverá uma colheita espiritual. Sempre haverá uma colheita espiritual daquilo que semeamos e a quem nós honramos. Na versão King James atualizada, Mateus 10:40. Diz assim, se prepara que a gente vai ler a Bíblia. Se você gosta de folhear a sua Bíblia, pega agora, folheia rápido. Você sabia que o telão aqui é só para otimizar o tempo de ministração, mas você precisa folhear a sua Bíblia, você precisa saber onde está isso na sua Bíblia, você precisa ter prática de folhear a sua Bíblia. Amém? O telão serve para otimizar o tempo, então não entre em zona de conforto. Pega a tua Bíblia, vai lá na tua Bíblia e lê a palavra. Seja bereano, confira, veja se está tudo lá. Versão King James, Mateus 10:40 diz assim: quem
quem vos recebe, a mim mesmo recebe. Isso é Jesus, quando estava enviando os seus discípulos, estava dizendo a eles, olha, quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Presta atenção aqui. Existe uma hierarquia, que é a cultura do reino. Mas a gente não é acostumado com a cultura do reino, porque a gente vive debaixo de uma democracia. Então a gente está, não, a voz do povo, eu tenho voz. Não precisa ser a voz de quem está em cima de mim, a voz acima de mim, a voz do reino, porque eu passo por cima, e eu sou desbocado mesmo, e eu faço e acontece. Não, querido, no reino de Deus não é democracia. Amém? No reino de Deus existe uma hierarquia. Amém? Então, quando ele está falando, olha, presta atenção. Honra é o seguinte, quem te recebe, olha a hierarquia. Você, discípulo, quem te recebe, está me recebendo, eu, Jesus. E logo, quem está me recebendo, está recebendo aquele que me enviou. Quem? O próprio Deus. Então, muitas vezes, o governador não pôde vir naquele lugar, teve uma solenidade, o governador não pôde vir, ele mandou o vice-governador. Ah, não, mas não é o governador, não. Você vai honrar o vice como se governador fosse, porque quem recebe o vice está recebendo o governador. Amém? O pastor veio aqui e deu uma instrução. O líder veio aqui e deu uma instrução na igreja, a sua equipe. A instrução do líder é a instrução do pastor. E quem honra o líder está honrando o pastor. E está honrando aquele que enviou o pastor. Você percebe a hierarquia dos céus? E ele diz, quem recebe um profeta por reconhecê-lo, e aqui ele está falando de uma autoridade máxima da igreja, um discípulo, um pastor, um líder. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo, presta atenção, quem reconhece o profeta é você. Quem gera expectativa no profeta é você. Quem deve honrar a unção é você. Então ele está dizendo, quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa do profeta, a unção que opera na vida do profeta, porque você honrou, porque você gerou expectativa naquela unção, você vai receber daquela unção espiritual que opera na vida dele, porque você decidiu honrá-lo. Então, quem recebe um profeta, por reconhecê-lo, cabe a mim, receberá a recompensa desse profeta. Amém? E aí ele vai para os lados. Quem recebe um justo, aquele que está aqui comigo, na qualidade de justo, receberá a recompensa do justo. Então vai existir uma unção para quem honrar o profeta. Vai existir uma unção para quem honrar o justo. E ele continua. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser esse o meu discípulo, com toda a certeza eu vos afirmo, de modo nenhum, de modo algum, perderá a sua recompensa. Presta atenção aqui. Tem gente que faz assim, por que a gente só tem que honrar o líder? Por que a gente só tem que honrar o pastor? Por que a gente só tem que honrar quem está em cima? A gente tem que honrar quem está embaixo também. Amém. Glória a Deus, você precisa honrar em todas as instâncias. Mas o que é honra para quem está embaixo de você? Abaixo de você, na realidade. Embaixo não, abaixo, hierarquicamente. O que é honra para quem está abaixo de você? É suprir uma necessidade? Não, isso não é honra. Suprir necessidade é não, porque fulano está precisando de 1 quilo de feijão, de uma cesta básica. Eu vou lá honrar ele, isso não é honra. Você está suprindo a necessidade. E Deus está dizendo assim, olha, presta atenção. Na minha palavra, no meu reino, na minha hierarquia, o maior é que abençoa o menor. O galardão do profeta, você recebe, o galardão do justo, você recebe o que está operando na vida dele. Quando eu honro um líder, quando eu honro o meu pastor, quando eu honro uma autoridade, eu recebo o que está operando na vida dele. Quando eu honro um justo, eu recebo o que está operando na vida dele. Mas a Bíblia diz aqui que quando eu honro aquele que está abaixo de mim, Deus, o próprio Deus, vai me dar uma recompensa. E não eu vou receber o que está operando na vida dele. Porque o maior, ele não pode receber o que está operando na vida do menor. Não é assim que funciona. Há um galardão quando você honra o menor. Mas você não pode, aquilo que está operando na vida dele não vai saltar para a sua vida. Haverá uma recompensa, mas não uma unção.
Irmã, destrinche mais isso aí, é caldo grosso, amém? Presta atenção, senão você se perde. Hebreus 7:7, também na versão King James, Hebreus 7:7, diz assim: evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. O inferior é abençoado pelo superior. Então existe uma unção, queridos, específica quando você honra aquele que está acima de você. Existe uma unção específica quando você honra aquele que está ao seu lado. E existe um galardão quando você honra daquele que está abaixo de você. Mas aquela honra para quem está abaixo de você não é suprir necessidade. Dar 1 quilo de feijão para quem está passando fome não é honra. Amém? Honra é pegar esse que está sofrendo necessidade. Irmão, o senhor não vai andando hoje não, eu vou dar uma carona até a sua casa. A honra. Amém? Ah, mas também não é suprir necessidade, entenda. Mas não é só uma questão de uma necessidade natural. É dizer, olha, eu dou uma carona para o rico, eu dou uma carona para o pobre, eu dou uma carona para quem está acima de mim, levo meu pastor, mas eu também levo aquele irmãozinho da igreja. Você está honrando. Você está entendendo essa diferença do que é honra? Então, você não pode estar com esse pensamento, nem porque fala só de honrar quem está acima. Não, queridos. Há uma unção específica que você recebe de quem está acima de você. Você percebe que se você vier orar aqui na frente, não, vamos colocar aqui o pastor, vamos orar aqui pelo pastor. Você já percebeu que os líderes não impõem as mãos sobre as nossas cabeças? Porque eles não podem nos enviar, eles não podem nos ungir, porque espiritualmente nós estamos maiores que eles. Então eles oram aqui, pegando aqui. Mas o pastor, quando chama para orar, o que é que a gente faz em posição de mãos? Porque evidentemente o menor será abençoado pelo maior. Amém? Quando o apóstolo Guto vem aqui, o presidente do nosso ministério, você vê a gente botando a mão em cima da cabeça dele? Não. A gente ora aqui, pegando no braço, pegando no ombro, apontando a mão. Por quê? Porque ele está maior, espiritualmente, hierarquicamente, no ministério, debaixo de uma unção maior do que a minha. Então eu não imponho as mãos sobre o apóstolo Guto, é ele que impõe as mãos, porque o menor é abençoado pelo maior. E quando eu decido honrá-lo como profeta sobre a minha vida, eu recebo do que opera na vida dele. Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia! Da mesma forma que a honra, ela atrai um favor de Deus, a desonra, ela atrai esterilidade. Vamos lá. Marcos 6:1, na nova tradução na linguagem de hoje, e a gente vai ler Bíblia, corre. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos do que estavam escutando ficaram ali admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz tantos milagres? Por acaso ele não é carpinteiro, filho de Maria? E o irmão dele não é Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso, ficaram desiludidos com ele. Trataram Jesus como comum na sua própria casa. Você não pode, queridos, tratar o pastor da sua casa, e eu estou falando aqui, é bom que o pastor não está aqui para ele não ficar constrangido. Nós não tratamos o pastor desta casa como comum. Eu digo que o pastor, ele brinca muito, o pastor, tem esse jeito alegre, de brincadeira, mas amém, você brinca e ele gosta disso. Mas não o trate como comum, porque ele é o seu pastor. Dia desse eu vi um irmão, não sei o que nada, velho, não sei o que, e tu, pá, no pastor, não sei o que, e tu, velho, não sei o que, ei, Everton. Aí eu não aguentei. Se Everton não, pastor, presta atenção, irmão, não muda nada não. Pastor, Everton, tudo bem, pode chamar de Everton o nome. Mas eu vi que a desonra estava tão grande, que para não continuar, eu disse assim, Everton não, pastor. Aí ele deu uma segurada, entenda. A gente precisa ter um limite com as autoridades espirituais que estão sobre a nossa vida, porque se você tratar como comum, vai terminar que você não vai receber do que opera na vida dele. Porque você vai olhar para o pastor e vai dizer, é só o pastor ali da casa.
Ah, não, é só aquele que cresceu comigo. É só aquele que abriu a porta para mim. É só aquele do Caiara. Não, queridos. Preste atenção, ele é o seu pastor. Existe uma unção operando na vida dele, para que você possa receber da vida dele. Aqui trataram Jesus como comum, quando Jesus voltou para a sua terra, e disseram assim, gente, esse não é aquele ali, o carpinteiro, né? Aquele dali não é o irmão de fulano, cicrano, beltrano, né? Oxi, e que nada. Ficaram desiludidos, porque já conheciam Jesus, e acharam que de lá não podia sair nada de bom. Ah não, Natália chegou aqui, ela abriu a porta, ela estava na diaconia um dia desse, menino, amém, mas agora ela é a esposa do pastor e eu preciso honrar a vida dela. E eu não estou jogando confete para cima de mim não, irmão, estou lhe ensinando um princípio. E os liderados como líderes e etc, e etc. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre seus parentes e na sua própria casa. Queridos, nós não podemos celebrar mais o pastor de fora do que o pastor de dentro. Nós não podemos celebrar mais uma ministra de fora do que as ministras de dentro no culto de mulheres, por exemplo. Você está entendendo? A gente recebe gente de fora, amém, meu irmão, vem debaixo de uma unção poderosa. Mas o que está aqui, ó, suando, ouvindo, almoçando e o povo ligando, porque brigou com a mulher, porque brigou com a esposa e o pastor para de comer naquela hora, porque estão ligando. E de 6 horas da manhã para falar um problema, e de meia-noite e de madrugada, e todos, é o pastor da sua casa. Ai, que coisa, né, irmã? É só 3 cultos na semana, né? Mas cansa, né? Não, querido, pastor é de domingo a domingo. A gente saiu daqui hoje, quando terminou um culto, a gente foi para um aconselhamento, em cima da hora, urgente. Vamos embora para aconselhamento. Aí depois a gente teve que correr para honrar uma pessoa que nós queríamos honrar. Corremos. E depois de lá a gente correu para orar por uma irmã que está enferma e tivemos que ir na casa dela. Corremos. Chegamos em casa de 4h30. Eu ainda ia digitar a minha ministração. O pastor ainda ia passar os panos para poder ir para outra igreja. Corremos. Você entende, queridos? E glória a Deus que tem pessoas que nos honram. Porque de nada eu olhei para a cara de Carol e Mateus e disse, toma, Carol, a chave da minha casa, pega os meninos, passa lá na irmã que vende galeta aqui da igreja, pega o carro, compra o galeto, leva lá para casa, bota o galeto dos meninos, não, e vai-te embora. E ela, agora, irmã, vamos embora. Ficou lá até 4 horas, porque tinha ensaio, porque foi a hora que a gente chegou. Vocês estão entendendo, queridos? Coração disponível em honra. Então honre seu pastor, porque ele não é 3 cultos por semana. Amém? E ele disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre seus parentes e na própria casa. Ele não pode fazer milagre, ele não pode. A Bíblia diz que Jesus, aquele que tudo pode, não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes. Pondo as mãos sobre eles, e ele ficou admirado com a falta de fé que havia ali. E Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali, ele chamou os 12 discípulos e enviou 2 a 2, dando-lhes autoridades para expulsar espíritos maus, deu ordem para que levassem na viagem somente uma bengala para se apoiar, não levassem comida, nem sacola, nem dinheiro. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Ele disse assim, eu quero saber quem é que vai honrar vocês. Porque eu estou dizendo que quem honrar vocês vão me honrar. Por isso que eu estou dizendo a vocês, olha, não vão com comida, não vão com sacola, não vá com dinheiro, não vá com nada. Tem gente que diz assim, não, Jesus mandou eles irem sem comida, sem sacola, sem dinheiro, porque Jesus era o pobrezinho de Belém e não podia levar dinheiro. Conversa, minha gente, pare com isso. Jesus andava com a bolsa de dinheiro. Judas era o tesoureiro dos 12. Mas aqui no contexto, você precisa analisar o contexto. Jesus estava falando sobre honra, porque ele tinha acabado de ser desonrado. Então ele disse, eu estou enviando vocês e não leve nada não, viu? Não leve nada não. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa que forem recebidos, até que saiam dela. Versículo 11. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias como um sinal de protesto contra aquela gente. Os judeus, eles tinham uma cultura. Quando eles estavam perto de outra comunidade, pessoas que não eram judias, os gentios, e eles entravam naquela comunidade, eles entravam naquelas cidades, eles não se relacionavam com outras pessoas que não fossem judeus também. Então, quando eles não queriam um relacionamento com aquelas pessoas, eles tinham uma atitude ao sair daquela cidade. Eles sacudiam a poeira dos pés, dizendo assim, com vocês eu não quero relacionamento. Aí Jesus está dizendo assim, olha, se ninguém te receber,
não estão só te negando, não. Estão me negando também. Como estão me negando, sacudam a poeira dos teus pés, porque com eles eu não quero relacionamento. É sério. Desonra causa esterilidade. Não pôde ali fazer milagres. 2 Samuel 6:20, na nova tradução, na linguagem de hoje. Vamos ler Bíblia, diga assim: eu amo a palavra de Deus. O Senhor está me tornando um crente maduro. 2 Samuel 6:20 diz assim: e Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família depois de uma longa passagem com a Arca da Aliança. E Mical, a filha de Saul, que ele era casado, saiu para encontrá-lo. E ela disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi estava vindo. E quando ele conseguiu entrar na cidade com a Arca da Aliança, ele começou a dançar. E tirar ali, tirou aquela túnica, começou a dar cambalhota. Eu imagino que Davi ficou ali na presença do Senhor e havia grande festa, mas tinha aquela para julgar. Quantas vezes na igreja a pessoa está aqui fazendo aquela grande festa, querendo, se ajoelhando, correndo, se entregando? Para que isso? Para que isso? Mical também disse a Davi: para que isso? E Davi respondeu: querida, aquele fora gospel, aquela indireta. Indireta não, foi uma direta. Querida Mical, eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher ao invés de escolher o teu pai. E os descendentes dele, e me fez líder de todo Israel. Pois eu que tu fala, continuarei dançando louvor ao Senhor. E me humilharei ainda mais diante dele, porque a Bíblia diz que a gente não tem que ligar para vergonha. Se alguém disser assim: para que isso? Que coisa, pronto, agora virou crente, agora endoidou, agora está vestindo essa roupa, agora não fala mais palavrão, agora não toma mais cachaça, agora não faz mais isso, agora saiu da prostituição, agora tu é quadrado, agora tu é careta. Continue louvando ao Senhor. E eu me humilharei ainda mais diante dele. E você pode pensar, Mical, que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou ali vão me dar muito valor. Se não tem gente dentro da casa dando valor, tem fora quem dê. Olha o recado para as casadas. E Mical, filha de Saul, ficou estéril. A desonra a Davi causou esterilidade. Se tem coisas que nós não estamos recebendo da parte do Senhor na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, faz uma autoavaliação, queridos. Veja se você não está andando em desonra. Amém? As gerações, do nosso país estão perdendo a cultura da honra. Filho que tratam mal os pais, tratam os pais como iguais. Você não sabe se é irmão ou se é filho hoje, mais. E tu vai, cara, e tu vem, e tu vai, e tu... Queridos, é senhor, senhora, se senhor, não senhor, quero morrer, que nem a gente diz na polícia. Tem isso não, de tu, cara, e tu, cara. Cara, ele é teu pai, ele é tua mãe. Respeita. Pais idosos que são desprezados quando envelhecem. Uma cultura de que o velho joga fora. Não, querido. Naquela velhice ali, naquela experiência, há sabedoria para a tua vida. Respeita aquele que te criou, que te deu vida, independente da situação. Mulheres que estão desonrando seus maridos na frente de pessoas, dentro das suas casas. Trata todo mundo bem, mas dentro da casa, misericórdia. Escarnecemos autoridades. E eu gosto porque o Senhor, Ele sempre confirma a minha ministração. E hoje Jefferson de manhã confirmou a minha ministração. Ele disse, lembrou dos 7-0, não foi? 7-0 ou 7-1? 7-0, 7-1. 7-1 na Copa, do Brasil na Copa. Quem lembra aqui dessa desonra? Mas vocês lembram que a desonra foi muito grande, porque quando a presidenta, que se intitulava, era presidenta, entrou no estádio de futebol, vocês lembram o que aconteceram? Não posso nem falar. Na abertura da Copa,
o Brasil inteiro escarnecendo a presidente da República, esculhambando, falando palavras de baixo calão. Foi uma desonra nacional para todo mundo e todas as nações verem que o brasileiro estava sendo desonroso e mal educado com uma autoridade. Porque a Bíblia diz que independente da autoridade ser boa ou ser ruim, a gente deve honrar ela. Porque não a pessoa, mas o cargo, toda a autoridade é constituída por ele. E nós precisamos respeitar. Pronto, aí nessa Copa que todo mundo escarneceu da autoridade máxima do país, em plena abertura de Copa, 7-1. Porque a desonra, ela causa esterilidade. Desrespeitamos professores, queridos. Antigamente, quando o professor falava alguma coisa, minha mãe foi da época da palmatória. Sangue de Cristo tem poder, não tem mais isso não, isso é errado. Mas a gente respeitava o professor. Hoje em dia, se o professor chamar a atenção do nosso filho, quem você pensa que é? Eu pago essa escola e muito caro e você está aqui fazendo isso com o meu filhinho? Não, querido. Dentro da minha casa eu ensino a meus filhos, você precisa honrar as autoridades. Quem é sua autoridade na escola? Meu professor e minha professora, pronto. Quem é sua autoridade na igreja? As tias do DI. Quem é a autoridade na nave? É o pastor. Quem é sua autoridade dentro de casa? É minha mãe e meu pai. Aqui tem autoridade, querido. Não é casa de Zé Ninguém, de Mãe Joana, como fala, né? Não, queridos. Eu digo, eu não quero receber confusão de vocês na igreja, na escola, em canto nenhum. Bem certo que em um momento eles vão errar em alguma coisa, mas isso não deve ser uma constante. Isso deve ser uma exceção. Porque eles são crianças, amém? E até para as tias aqui da igreja do DI, amém, irmão? Se meus filhos errarem alguma vez, amém, irmão? São crianças, mas eu vou corrigir. Queridos, não desonrem as autoridades constituídas. Estamos entrando numa cultura de desonra e isso está indo de mal a pior. Desconsideramos nossos líderes espirituais dentro das igrejas, achando que o fato do nosso serviço ser voluntário, ele tem que me aturar do jeito que eu sou, porque eu sou assim mesmo. Meu serviço aqui dentro da igreja ele é voluntário, a pessoa tem que me aturar. Não, não, não. Servir é um privilégio, é viver um sacerdócio, é cuidar das coisas do Senhor para que a sua presença se manifeste. Em ambientes de desonra, a presença do Senhor não é manifesta. Então você não tem um serviço voluntário na igreja, você está cumprindo um sacerdócio para deixar o ambiente totalmente preparado para a manifestação da glória. Porque quando o tabernáculo estava pronto, estava tudo certinho, tudo no lugar, ouro no lugar, prata no lugar, tudo no seu devido lugar, não tinha desordem, não tinha bagunça. Os sacerdotes estavam ali, todos posicionados, existia uma ordem, existia uma honra e por isso veio a manifestação do Senhor. Então diga comigo, meu serviço na igreja não é voluntário, é um sacerdócio, para que a presença de Deus se manifeste. Amém? Falamos mal dos nossos chefes nos corredores. Dentro da igreja a gente é tudo santo, mas chega no trabalho, meu irmão, esse chefe não presta, isso é um miserável, isso é não sei o quê, é ou não é? Queridos, eu tive um chefe que, a chefe da chefe, que era uma benção de Jeová. Todo mundo falava mal. E eu aqui caladinha. E não ficava nem num ambiente onde falava. E uma vez a pessoa disse, tu não acha não, fulano? Eu digo, Deus o livre achar. Por quê? Porque eu não sou burra, querido. Por que a senhora não é burra? Porque a palavra de Deus diz que quando eu desonro uma autoridade, eu estou trazendo condenação para mim. Vamos ler lá? Romanos 13:1. Diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Querido, seja inteligente, porque Deus te fez inteligente e deu um monte de neurônio para pensar. Se a Bíblia está dizendo que quando você desonra uma autoridade, você está trazendo condenação para você, seja inteligente. Quando você desonra o seu marido, que é uma autoridade constituída sobre a sua vida, você está desonrando o próprio Deus, porque foi Ele que constituiu, seja inteligente. Não traga condenação para você. Quando você desonra um pastor, quando você desonra um líder dessa casa, você está trazendo condenação para você, seja inteligente. E quando um líder erra, o que fazer? A gente vai chegar lá. Glória a Deus.
Honra é ativa, honra é ação. Precisa se materializar com palavras. Precisa se materializar com bens. Amém? E eu não estou falando de valores, queridos. Eu estou falando do seu melhor. Teve 2 honras aqui da igreja que me fizeram chorar. Eu vou dizer qual. No meu aniversário eu recebi 3 Pix de honra, 3 presentes. 2 pessoas aqui da igreja me fizeram um Pix. Irmã, eu não pude ainda comprar um presente para a senhora. Tome aqui essa oferta de honra para que a senhora compre seu presente. Amém, irmã, muito obrigada. 2. Mas a terceira me mandou um Pix que me fez chorar. Um Pix de R$2 no dia do meu aniversário. Queridos, eu caí em lágrimas. Eu caí em lágrimas. Porque eu disse, essa pessoa entendeu o que é honra. Não é sobre valor. É sobre dizer, eu me importo com você. E esse é o melhor que eu posso dar. E eu não posso deixar passar a oportunidade de te honrar. Porque sabia que a oportunidade pode ser perdida? Jesus passou em Nazaré e foi-se embora. Olha, sacudiu as sandálias dos pés, a poeira. Perderam a oportunidade de ser abençoados. A gente precisa estar atento quando a oportunidade da honra passar, não perder, queridos. E eu recebi um Pix de R$2 que me fez chorar. E a outra foi Carol. Aí Fabiana agora vai dizer, pronto, Carol. Tudo é Carol. No Dia das Mães, querida, eu sempre faço questão de honrar as esposas de pastores com um presentinho, nem que seja um sabonete. É o que eu posso dar, queridos, do que eu estou ali, mas eu não deixo de honrar. Aí no Dia das Mães eu já estava no carro indo embora, a Carol chegou com uma blusa. E ela, toma, eu trouxe um presente para a senhora. E eu nem lembrava que era Dia das Mães. Eu trouxe um presente para a senhora e eu, hã? Aí fiquei mesmo assim com a cara sem entender. É Dia das Mães, a senhora é minha mãe espiritual. Aí eu falei, meu Deus, novinha desse jeito, dessa macaca velha, tô brincando. Tô brincando. Mas eu fiquei, irmão, chocada. Tá, aquilo me chocou. Porque foi a única pessoa que me deu um presente no Dia das Mães. Por eu ser dela, mãe espiritual. Irmão, isso aquilo dali eu não esqueço. Eu fiquei passada com aquilo. Aquilo me chocou. Fiquei igual a Jesus e o centurião. Porque você está numa posição de autoridade, a gente precisa vencer o espírito de intimidação. Muita gente vai dizer, o diabo vai dizer que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você não tem idade para isso, que você não é aquilo, que você. E a gente precisa vencer esse espírito de intimidação para estar aqui pregando para você e dizendo assim, aquele que me escolheu é maior do que qualquer espírito de intimidação, de qualquer pessoa que se levante para dizer que nós não somos capazes. E esse reconhecimento mexeu comigo, irmãos. Então nós precisamos aprender a honrar com palavras e também com valores. E eu queria honrar a vida de Geraldo, Fabiana. Todos os líderes, querido, amo vocês. Vocês têm sido suporte para a minha vida. Sabe, o que seria de mim? Minhas orações, eu sou muito clara, eu não sei fazer tudo. Jefferson me viu na escola de ministros. Eu não sei fazer tudo, Jefferson. Eu não sou tão criativa assim, Jefferson. No intervalo. Queridos, eu não consigo sozinha. Essa igreja só roda porque tem uma equipe de líderes, cada um no seu dom e talento, agindo debaixo de uma graça totalmente diferente, sendo bom naquilo que eu não sou, sendo bom naquilo que o pastor não é, e crescendo a igreja, avançando e expandindo. E pastor Marco está viajando, meu marido ia pregar em outra igreja, e eu disse, meu Deus, eu vou ficar sozinha, sem nenhum pastor na igreja. Aí, Geraldo e Fabiana disseram, cara, a gente só ia voltar em outubro, mas a gente vai lá honrar a senhora, para a senhora não ficar só. Queridos, isso mexeu tanto comigo. E eu entrei ali, porque a gente também fica nervosa para ministrar. E quando eu olhei para o lado, eu procurei logo Fabiana. Fabiana viu e eu chamei assim. E ela disse o que é? E eu disse nada, só fica do meu lado, que eu estou nervosa. Porque a presença, ela já é a honra de estar aqui. Eu sei que vocês podiam estar em casa ainda, descansando até outubro. Mas eu queria mesmo honrar, né? Porque você tem se deixado moldar pelo Senhor. Deixado moldar pelo pastor Everton, virando um mini Evertonzinho. E nesse moldar, nessa caminhada, a gente tem sido muito impactado pela dedicação, pela lealdade, pela fidelidade de vocês. Vocês do nosso lado nos traz refrigério, nos traz descanso, nos traz segurança. Né? Assim como o pastor Marco, que está aqui, né, desde o início. E eu quero honrar outra pessoa. Por esses dias eu tive um sonho que... Eu tenho alguns sonhos proféticos e eu sei quando é pizza e quando é profético. Amém, irmãos? E
eu sonhei que eu estava debaixo de muita pressão. E eu estava sendo espremida como se tivesse uma tempestade. Eu e Everton sendo espremido. E eu fazia, meu Deus, que negócio desconfortável. E do lado da gente, tinha 2 pessoas assim, fazendo a barreira assim, daquele vento. E quando eu olhava para o meu lado direito, estava Geraldo. E eu lembro que no meio da tempestade eu olhava para Geraldo e me dava aquele alívio, porque eu dizia, não, está tudo bem, Geraldo está aqui. Quando eu olhava para o lado esquerdo, eu não reconhecia quem estava do meu lado. Eu só via uma roupa e não reconhecia. E eu olhava para cima para ver quem era, e era Jefferson. E eu queria honrar a tua fidelidade, Jefferson. Porque você não é fiel a mim. Você é fiel ao Senhor que te chamou. E isso eu arredondo para o casal, porque vocês são um. Amém, Jusilene? Ele não é nada sem você não é nada sem ele, vocês não são nada sem Deus. E a fidelidade de vocês ao Senhor, a essa obra, tem dito assim, olha, pastor Everton, eu vou estar aqui, eu vou suprir a necessidade, eu vou andar, como você pregou hoje de manhã, debaixo de fidelidade e lealdade até alcançar a promessa, queridos. E porque você honra ao Senhor, essa honra tem reverberado sobre a nossa vida. Pastor Marco, que está aqui desde os primórdios, junto com Jane, que a gente pega um colchão, Jane mora na igreja, né? A gente lembrou hoje que Pastor Marco tinha chegado a ir para outro, né? Em uma das transições, ia para outra igreja e de repente saiu num domingo, voltou no outro. A gente lembrou hoje e disse, cara, Pastor Marco saiu no domingo, voltou no outro, porque Pastor Humberto mandou voltar. Né? E a obediência de vocês em continuar nesta casa, né? E a gente sabe que não é tão simples, porque a Bíblia diz que quando muda o sacerdote, muda a lei. Muda a cor da parede. A parede era preta, ficou branca, entra pastor Everton, bota preta de novo. Então não é fácil estar se adaptando, porque cada transição, cada pastor é uma unção, é um mundo. Né? E esses líderes e esses pastores, eles têm se adaptado e eles têm honrado e eles têm vivido o melhor de Deus, porque estão debaixo de honra. E vocês podem viver isso, porque vocês estão vivendo isso. Amém? Então eu queria tirar esse tempo para honrar mesmo a palavra, a vida de vocês, a vida de todos os líderes. Ama o marido, mas não diz que ama. Ama os filhos, mas não diz que ama. Diz que ama a mãe, mas não fala. Queridos, nós precisamos ter palavras, nós precisamos ter atitudes. Você não sabe se vai estar aqui com essa pessoa amanhã. Honre enquanto você está com essa pessoa. É dar, inclusive, a quem você sabe que poderia comprar algo, mas que tem tudo. Tem gente que você diz assim, meu Deus, o que é que eu dou de presente a fulano? Fulano já tem tudo. Não é? Sim, nem o que é que eu dou de presente a fulano? Cara, dá o que você pode dar. Porque não é o valor, é a sua consideração. E eu vou te dar um exemplo aqui na Bíblia. 2 Crônicas 9:1 na NVT. Eu acho fantástico. 2 Crônicas 9:1 na NVT diz, quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva, imagina a rainha, numa carruagem, uma comitiva de carruagens atrás dela. Muito numerosa, era imensa a caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Gente, Salomão era o homem mais sábio e o homem mais rico que existia naquele tempo. O ouro que a rainha de Sabá ia trazer para Salomão não ia fazer nem cosquinha. Mas a Bíblia diz que a rainha de Sabá, mesmo sabendo que ele era rico, ainda levou mais riqueza. Porque ela não podia chegar naquela casa de mãos vazias. Ela aprendeu um princípio de honra. E era grande a quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Versículo 9. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E aí aconteceu tudo, ela tirou as dúvidas, deu aquele molde presente, ficou encantada com a riqueza e excelência de Salomão. No versículo 12 disse, o rei Salomão, quando estava despedindo a rainha de Sabá, deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu e
muito mais do que os presentes que ela havia trazido. Vocês estão prestando atenção como é que o rico vive? Como é que o próspero vive? Como é que aquele que anda em honra vive? A gente tem que ir para restaurante, meu filho, brigando para saber quem é que vai pagar, não é para saber quem é que vai pagar o meu, não. Eu digo que briga de crente é assim, a gente tem que ir para um restaurante não pensando em receber, mas pensando no que a gente pode dar. A gente tem que sair, dizendo que vai no banheiro e pagar a conta. Já paguei uma, já paguei duas, de novo meu filho, seja mais ligeiro que eu, me pegue. A gente é ligeiro. A gente precisa estar nos lugares assim, honrando o outro e não pensando somente em receber. E aí ela regressou para sua terra com muito mais do que tinha trazido. Quem anda em honra, quem é rico, quem é próspero, quem é generoso, quem sabe o que é semear, faz questão de dar, independente do outro ter. Então não tem isso, eu não vou dar nada a fulano não, fulano já é rico, não precisa de nada, não, querido. Dê o que você pode dar. É honra. Honra envolve sacrifício das suas vontades. Honra é uma ação, pois lhe tira da zona de conforto. Presta atenção nessa passagem. A Bíblia diz em 2 Samuel 23:15, a honra tira você da zona de conforto. Davi estava em guerra e suspirou, pensou assim, ai, como eu queria, no meio da guerra. Quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3, presta atenção, Davi tinha 30 valentes que lutavam com ele. Mas tinha 3 que andavam em honra, que eram diferenciados. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus. Davi estava rodeado dos inimigos dos filisteus. E ele suspirou, querendo a água do poço de um lugar que precisava passar por aquela guerra toda. E os 3 valentes de Davi romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém, levaram para Davi. E quando Davi chegou, que viu aquela água, a Bíblia diz que ele não quis beber. São essas as coisas que os 3 valentes fizeram. A Bíblia diz que ele não quis beber e ele derramou aquela água, e dizendo assim, quem é digno de tomar essa água que os meus valentes arriscaram a própria vida? Somente o próprio Deus, e eu vou dar de sacrifício a ele. Vocês estão entendendo o que é honra? A honra tira você da zona de conforto. A honra faz você fazer sacrifícios. A honra, ela está intimamente ligada ao amor. Faz você falar com aquele familiar que não gosta muito de você. Porque a honra, quando a gente fala de honra, não é sobre o outro, querido, sobre o que o outro pode fazer pra gente. É sobre quem nós somos em Deus. O Espírito recriado, o próprio Jesus em mim. Então existe um sacrifício. Ah, mas eu não amo essa pessoa. Mas Deus ama. E porque Deus ama, você vai lá. Você vai lá pedir perdão, você vai lá honrar, você vai lá presentear, você vai lá fazer uma visita. Você vai passar por cima do seu ego, você vai passar por cima da sua carne, mas você vai. Porque existe um espírito recriado em você. Líderes, as pessoas não vão se importar com o que você faz, até saber o quanto vocês se importam com elas. Honrem as pessoas. Os liderados de Davi arriscaram a própria vida, porque sabia que Davi se importava com eles. Quando a gente assumiu aqui esse prédio, esse aluguel desse prédio sempre foi uma opressão em cima da vida do pastor. Um grande desafio. Não vai conseguir pagar, e como é que vai ser, e não sei o quê. E quando a gente assumiu, o diabo disse logo, né? E agora? Vão pagar o aluguel desse mês? O seu CPF agora está atrelado ao CNPJ da igreja. E eu, no natural, e eu olhei para a cara do meu marido e disse, e agora? Se a gente não conseguiu, o que é que a gente faz? Meu marido disse, meu amor, só cuide das pessoas, que o resto Deus cuida. E é isso que nós estamos procurando fazer. Só cuide das pessoas, que o resto Deus cuida. Amém? A honra independe do outro, querido. Não pague o mal com o mal. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 24:4, os valentes de Davi estavam dentro da caverna e Saul entrou. Saul veio com vários homens para poder perseguir Davi dentro da caverna. Os valentes dele disseram assim, olha, está aqui a oportunidade de tu matar Saul agora. Ele está dentro da caverna, chega por trás dele, pá, mata.
aquela morte bem cinematográfica. E aí, Davi foi e arrancou um pedacinho da orla de Saul, para dizer que poderia ter tido a oportunidade de matar ele, mas não matou. Mas aí a Bíblia diz que a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da orla de Saul. E ele chegou para os valentes e deu uma lição, dizendo: não paguem o mal com o mal, independente do que o outro fez. Eu sou um homem de honra, independente de quem seja Saul. O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor, que Ele escolheu como rei. E eu não vou atacá-lo de jeito nenhum, porque Ele é escolhido do Senhor. E assim, a Bíblia diz que Ele convenceu os seus homens a não atacar Saul. O exemplo de um líder vai convencer as pessoas, de um bom líder que anda em honra. Liderado, e quando você vê que seu líder não se importa tanto, seu chefe, seu líder, tenha certeza que há um galardão quando vamos além da obediência, pois obedecer muitas vezes não vai nos trazer benefício imediato, mas Deus está vendo. Por isso não nos rebelamos quando nossos líderes erram. Antes falamos com o nosso líder expondo o erro, abrindo o coração. Ou nós falamos do erro do nosso líder para quem pode resolver. Quem pode resolver? Quem está acima do líder. A gente não fica falando do líder pelos cantos. A gente não fica falando de pastor, querido, pelos cantos. A gente precisa crescer. Diga: filhos maduros, se eu falava, não falo mais. Amém? A Bíblia diz aqui, Números 12, na nova tradução na linguagem de hoje. E eu não vou ler todo para você, mas a Bíblia está falando aqui de Moisés. Em Números capítulo 12, quando a sua irmã estava falando mal dele. Falando mal. Deixa eu só abrir aqui, Números 12. Veja que interessante, queridos. Eu amo a palavra porque a palavra ela nos ensina sobre todas as coisas. Moisés havia casado com uma mulher e Miriam e Arão começaram a criticar. Por que fez isso? Não sei o que, começaram a falar. Aí começaram a dizer: pronto, agora Moisés é o cara. Será que o Senhor só tem falado apenas com ele? Deus tem falado com a gente também. Não era só ele que devia estar à frente disso aqui, à frente dessa congregação. Pronto, agora está aqui coordenando hoje, quer mandar em tudo. Começa a falar. Mas a Bíblia diz que Moisés não ouviu não, quando Miriam e Arão estavam conversando e falando mal dele. Mas a Bíblia diz, sabe quem ouviu? O próprio Deus. A Bíblia diz: e o Senhor ouviu Miriam e Arão falando mal dele. Aí sabe o que foi que Deus fez? Lição de liderança. Chamou os três. Vem cá, Moisés. Vem cá, Miriam. Vem cá, Arão. Foi corrigir no privado. Que a gente não expõe pessoas. A gente não corrige erro de pessoas em público. Nem Deus faz isso. Existe uma consequência do pecado, queridos. Existe uma consequência do erro, que o próprio erro, o próprio pecado já vai trazer aquela consequência. Você não precisa estar expondo e humilhando ninguém. Porque o próprio Deus nos ensinou que levou ele para a tenda, para corrigir, para falar, porque o próprio Senhor ouviu. E a Bíblia diz que ele chamou Miriam e Arão para fora da tenda e disse assim para Miriam e Arão: quem você pensa que é? Miriam: eu falo com vocês através de sonhos, através de visões. Realmente vocês têm a unção profética. Mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Moisés é meu amigo íntimo. Meu nível de intimidade que eu estou com Moisés não é um nível de intimidade que eu tenho com vocês. E a Bíblia diz que porque eles andaram em desonra, a presença se apartou deles. E quando a presença se apartou daquela que andou em desonra, a lepra veio e pegou o corpo de Miriam. E isso nos ensina muito bem o que é que Deus faz com o espírito de rebeldia. Não é a lepra. A Bíblia diz que se afastou dela a presença e ela deu vazão para que a doença, para que aquela enfermidade, para que algo ruim invadisse a vida dela. Mas Deus está nos dizendo assim: o que é que a lepra fazia na época lá da Bíblia? Deixava a pessoa afastada. Porque quem anda em desonra precisa ser isolado. Sabe por que precisa ser isolado? Porque senão vai contaminar os outros. Não é isso que lepra faz? Quem anda em amargura, quem anda em desonra precisa ser afastado, precisa ser isolado, porque senão vai contaminar os outros, queridos. A gente não pode manter dentro de liderança, dentro de equipe, pessoas que andam com espírito de rebeldia, pessoas que andam com espírito de desonra. A gente afasta. E aí vem a posição de Moisés. Moisés podia ter dito: isso mesmo, Senhor.
Bota para quebrar, mostra que tu é meu, não é não? Mas sabe o que Moisés fez? Orou, intercedeu por ela. Disse assim, Senhor, faz isso com ela não. Se ela não voltar, a gente não vai sair daqui, faz isso com ela não. Aí Deus levantou um princípio. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele não abre mão de princípios. Ele não abre mão das palavras, porque a Bíblia diz que Ele vela para o cumprimento da sua palavra. E Ele vem para Moisés, que estava no Antigo Testamento, tinham mais de 600 leis e princípios. E Ele diz assim para Moisés, ô Moisés, se ela cuspisse na cara do pai, ela não ia passar 7 dias isolada fora de casa? Pronto, deixa ela afastada, isolada. Quando terminar os 7 dias, ela volta. O castigo. Deus perdoou. Deus perdoou. Mas Ele disse, a consequência, a colheita da desonra, ela vem. Vocês estão entendendo, queridos? Como é ruim andar em desonra? Amém? O espírito de rebeldia se corrige com afastamento para não contaminar o povo. Deus ouviu, mas não livrou da consequência do pecado. E por último, eu quero falar com vocês, e eu encerro com isso. Honrar ao Senhor e a sua palavra. Nós falamos aqui em honra em todas as instâncias, em todos os níveis de autoridade, familiar, espiritual, natural. Mas eu quero falar para você daquele que precisa, na realidade ele não precisa da nossa honra. Quem precisamos somos nós. Porque quem colhemos somos nós. A honra ao Senhor. Não podemos tratar a palavra de Deus como comum. Não podemos tratar um dia de culto como comum. Sabe por que às vezes a gente entra na igreja e a gente sai da igreja do mesmo jeito? Porque a gente não gerou expectativa e porque a gente não tratou a palavra de Deus como algo máximo e superior na nossa vida. Porque a gente tratou aquele muitas vezes que veio aqui ministrar a palavra. Eu sei, ele nem é o pastor. Nem gosto muito dele pregando. A Bíblia diz que porque tratou como comum, não pôde ele fazer milagre. O milagre que você precisa, muitas vezes não recebe porque tratou como comum quem estava aqui. Mas querido, você precisa entender que quem está aqui está trazendo para você a palavra. E o mais precioso não é quem está aqui. O mais precioso é a palavra. A gente não pode vir para a igreja de qualquer jeito, queridos. A gente bota a pior roupa. E senta, eu ia trazer Joseph Klimb, mas já está avançado o horário. E ficar ali na cadeira, todo esparramado, e mastigando chicletes, e distraído, como se nada tivesse acontecendo. Queridos, a gente já tem que sair de casa gerando expectativa. O Senhor vai falar comigo, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai derramar uma palavra sobre a minha vida que vai me libertar. Porque a Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais, devagarzinho, até que se torne dia perfeito. Queridos, cada palavra que você sai daqui está transformando a sua vida. E você não se entrega ao louvor, o louvor ensaia, se consagra. O irmão fica aqui no teclado já partindo os dedos. E você tratando como comum o louvor. Todo mundo lá animado, debaixo da unção. E você? Queridos, não vai receber da presença do Senhor. Não podemos tratar aquele que leva a palavra como comum. Querido, nós estudamos, nos consagramos, procuramos ter uma vida reta diante do Senhor. E precisamos nos colocar no lugar daquele que se entregou e tudo fez. Jesus! Isso aqui não é uma simples igreja, não é um prédio, querido. É um lugar onde a unção coletiva e a presença do Senhor vai se manifestar. Queridos, Deus sabe como nós desejávamos um lugar para ter um tempo de descanso de uma vida tão corrida. Que é lá a casa da gente, lá em Gravatá, né? Xangrande, Gravatá, para quem não conhece. Queridos, como a gente desejou, como a gente orou, como a gente se alegrou quando aquela casa saiu. E a gente, final de semana passado, já fazia um mês que a gente não ia lá, por conta dos compromissos da igreja, aniversário e tudo mais. E a gente foi para lá na sexta-feira, porque a gente trabalha. Chegou na sexta-feira, eu cheguei lá, fui fazer faxina na casa, terminei de 5 horas da tarde, botei as cadeiras todinha para fora, faz a faxina, aquela coisa toda, né? Aí deita na rede, aquele ventinho, pronto. Sábado de noite eu já estava arrumando as coisas e voltando. E quando a gente voltou, porque no domingo de manhã tinha culto, aí a gente volta sábado de noite, quando a gente pode ir. E quando a gente voltou, queridos, eu estava cansada. Eu queria mesmo era ficar lá na rede, de perna pro ar,
tomando meu café Manacá de Manassés. No friozinho com meu edredom. Agradecendo a Deus pela casa que Ele deu. Eu confesso que eu voltei um pouquinho triste sábado de noite. Voltei assim, sabe? Como eu queria descansar mais um pouco, Deus. Aí eu olhei para a cara do meu marido, do pastor, e disse assim: amor, a gente subir na ladeira, vindo embora, né? Porque quando tem ladeira. Eu acho que essa é a nossa maior renúncia, né, amor? É sair aqui no sábado querem descansar mais, né, amor? Acho que hoje a nossa maior renúncia é essa. Ele dirigindo do jeito que estava. A esposa do pastor também leva fora gospel. Aí ele do jeito que estava dirigindo olhou para mim e fez: vai dizer isso a Jesus, que o teu descanso em Gravatá é maior do que o sacrifício dele na cruz. Vai dizer isso a Deus, que renunciou o próprio filho por mim e por você. Não, Natália, isso não é a nossa maior renúncia. Ainda não. Porque não há renúncia maior do que o próprio Jesus fez por nós na cruz. O que você achar, querido, que você está renunciando, não se compara ao que Jesus fez por você na cruz. Para te libertar, para te dar vida eterna, porque nós éramos inimigos dele. Nós não podíamos entrar na presença dele. A nossa honra ao Senhor, o nosso desejo de estar aqui. E quando eu cheguei aqui, meu Deus, eu me ajoelhei. E Cristina estava aqui de manhã e foi um fogo só. E profecia, e charamanaia. E eu lembro que eu orei assim ao Senhor, dizendo: Senhor, me perdoa. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele. E naquele momento, queridos, eu me lembrei de Maria quando derramou o perfume caríssimo que nós cantamos aqui, o vaso de alabastro diante do Senhor. E sempre vai se levantar um que anda em desonra para lhe ofender. Judas, para que isso? Para que ela está derramando esse perfume caríssimo que a gente podia dar aos pobres? Para que isso? Honrar o pastor desse jeito? Honrar essa ministra desse jeito? Para que isso? Aí Jesus diz assim: os pobres, queridos, sempre estarão com vocês, eu não. Esse ato de honra, esse derramar do perfume diante de mim vai ecoar pela eternidade. Porque a honra, ela exala um perfume que sobe como aroma suave diante do Senhor, queridos. Ecoou pela eternidade. Então não tem problema não. Se alguém achar que em momentos de honra você está bajulando, sempre vai se levantar um que anda em desonra. E o que eu acho interessante com Maria é que a Bíblia diz que ela, quando vai derramar esse perfume, ela quebra o vaso. Ela quebra o vaso. Ela não apenas derrama aquele perfume no Senhor, ela quebra o vaso. Ela está dizendo assim: desse perfume caro eu não quero nenhuma gota. Eu não quero ter o risco de que a minha alma pense: para que isso? Eu quebro logo, eu dou tudo que eu tenho. É o que cantamos. Tudo que eu tenho. Como é a música? Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo. Que tudo é esse, queridos, que nós estamos entregando? Está entregando tudo mesmo? Quebrando para não voltar mais para trás? Que a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Nós precisamos quebrar tudo, queridos. Todas as coisas que nos prendem no passado. Esquecer a amargura, queridos. Não é sobre você, é tudo sobre Ele. Esquece desonra, esquece amargura. Esquece qualquer coisa que possa ter te magoado, queridos. Esquece qualquer coisa que possa estar te prendendo de prosseguir. O pastor pregou aqui: quem quer avançar não pode olhar para trás. Esquece, quebra. Derrama tudo diante do Senhor. Eu te entrego tudo. Minhas manhãs de sono, minhas ofertas, minha vida, meu serviço, minha vestimenta, minha família. Senhor, eu te entrego tudo. Qual é o tudo mais que falta eu entregar a Ti, Deus? Faz uma análise, queridos. O que é que eu estou precisando para entregar mais ao Senhor? Quem é que eu estou precisando visitar? Por esses dias eu estudando sobre honra, eu disse: rapaz, eu preciso ir lá honrar meu pai.
E eu disse, com dinheiro não, porque meu pai, queridos, para quem sabe, a gente não conviveu, né? A gente não teve relacionamento. Como chegar perto de uma pessoa que você não teve relacionamento? E eu disse, eu dar um dinheiro a ele, mas se der um dinheiro, ele é alcoólatra ainda, porque eu creio, eu já o vejo como uma alma perdida. Foi assim que eu o perdoei, eu creio ele nessa casa, aceitando o Senhor, que não é à toa que eu estou aqui. Aí eu disse, não, se eu der dinheiro, ele gasta com bebida, né? Eu disse, acho que eu vou lá levar uma cesta básica. Queridos, eu preciso fazer alguma coisa, independente dele ter sido bom, independente dele ter sido ruim, independente dele ter sido crente, independente de ter abandonado ou cuidado. Porque não é sobre eles, é sobre mim. Porque cada um só dá o que tem. Ele não tinha muito para dar, mas o que é que eu tenho para dar? Jesus. Eu preciso dar Jesus para as pessoas, independente do que as pessoas façam por nós. E essa nossa honra vai subir como bom perfume, agradável a Deus. Você percebe, gente? Aleluia. E se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, está dizendo assim, ai Senhor, eu quero entregar tudo. Eu entendi, Senhor, a renúncia que eu preciso fazer, a renúncia das minhas emoções, a renúncia das minhas razões. Preciso romper com a vergonha. Preciso romper, queridos, porque eu quero te entregar tudo. Se tem alguém aqui nessa noite que quer fazer essa entrega ao Senhor, levanta a tua mão para que eu possa orar por você e com você. Há alguém aqui nessa noite, queridos, que quer fazer essa decisão de honrar ao Senhor, entregando tudo a Ele?